Então, como as pessoas pudessem vir levantar sua mão, aceitar o Senhor, formando uma aliança, aceitando o Senhor como Salvador da sua vida e da sua alma. Então, tudo isso também consta na relação bíblica. Jesus foi nascido do pai e da mãe. É como eu, como você, como cada um daqueles também que veio a esse mundo. Você não pode vir me falar que você nasceu do nada. Não existe isso aí no mundo, não é? É uma invenção. Nós temos que ler a Bíblia para poder vir entender aquilo que Deus quer fazer no meio de vós. Porque Deus tem algo a fazer, mas muitas vezes o inimigo ele tenta, ele acaba tampando a mente das pessoas, consciente das pessoas. Tem pessoas que veem esse mundo, é nascido do pai e da mãe, mas ele fica como fosse um imortal, ele não tem utilidade na vida pública. Ele olha, ele vê, ele fala, ele conversa, ele age, mas ele não consegue obter porta aberta, ele não consegue obter resposta de Deus, ele não consegue fazer sucesso, realizar os seus sonhos, chegar onde que ele quer. Muitas vezes existe aquelas que veio a esse mundo com toda a disposição, mas o diabo, uma das coisas que a gente vem falando, que o diabo ele tampa a mente da pessoa, ele tampa o consciente da pessoa, ele tampa a visão da pessoa. Por máximo que a pessoa resolva, por máximo que a pessoa venha tomar uma decisão cabível administrativa, decisão individual, pessoal, família, familiar, mas existe o quê? Uma amarração. Isso aí acontece na vida individual de cada um daqueles. A gente podemos ver, são coisas depassadas, de maldição de avô, de avó, muitas vezes de mãe, de pai, muitas vezes alguém da família que pegou, foi lá, descuidou, mexeu com coisa errada. Então o inimigo, muitas vezes existe aquela situação que não chega, que talvez você me pergunte: evangelista, mas eu toda a vida eu fui uma pessoa boa, eu fui uma pessoa dócil, eu fui uma pessoa amiga, uma pessoa humana, eu toda a vida eu tive a humanidade, eu gostei das pessoas, eu nunca cometi erro, nunca cometi pecado. Mas meu amigo, minha amiga, nós temos que entender que muitas vezes existe aquela situação, que o inimigo também ele age na calada, ele vem em forma de anjo de luz. Porque ele esteve com Deus, ele conviveu no reino de Deus, diante da justiça de Deus. Ele foi o maior anjo, o maior levita de todos os tempos naquela época. Mas só que esse anjo de luz, que veio desobedecer a Deus, Deus olhando, Deus vendo, e ele queria no pensamento dele tomar o reino e a justiça de Deus. Ele queria ocupar o lugar de Deus, tomar o lugar de Deus, mas Deus olhando, Deus vendo, porque Deus ele sabe, ele conhece o meu, o seu, o nosso pensamento. Então Deus ele agiu imediatamente. Deus ele olhando, ele vendo, ele sabendo de tudo, porque Deus é justiça, é advogado. Deus ele faz as coisas corretamente certa, é a semente daquilo que a gente vem pensando. Então a gente tem que ter cuidado com esses pensamentos negativos, pensamentos maus. Então muitas vezes, quem não sabe que eu estou falando com você, que você muitas vezes teve a oportunidade, a faca e o queijo na mão, mas você está aí iludido. Cada dia que passa, os dias têm se passado, os meses, os anos, os tempos se passam e você não muda. E existe uma falha, um defeito humano de cima do planeta Terra, de cima da Terra. E essa falha está em quem? Está em mim, está em você, está em nós. Bastamos que nós venhamos corrigi-lo, que nós venhamos corrigir essa falha, esse defeito. Se realmente está na mente, no pensamento, no consciente,
no subconsciente, para a gente muitas vezes carregamos essa carga pesada, essa carga negativa do mal, e muitas vezes a gente achamos que está tudo bem. Não é somente a gente vir pensar que a gente é humano, que a gente nunca cometeu um erro. Você nunca matou, nunca roubou, nunca prostituiu, nunca bebeu, nunca fumou. Você tem sido a amante da sua esposa, esposa do seu esposo, esposo da sua esposa. Então é isso que nós temos que entender. Você está fazendo tudo certo, mas existe uma raiz do mal, existe o mal. Aonde existe nada melhor que a gente podemos vir falar mediante a você, que existe o plantio, existe o plantio do trigo, e aonde está o trigo está o joio, e o joio é semelhança ao trigo. No momento depois de 6 meses, 1 ano, podemos vir falar assim, quando o homem do campo vai fazer aquela colheita do trigo, ele tem um joio. Então o joio é em semelhança ao trigo. Então, se não tiver cuidado, você não vai podendo fazer 100%, você vai fazer 20% daquela colheita. Então nós podemos vir falar assim. Então assim também é na nossa vida. Existe o olho, existe o trigo, existe também o joio. Então, muitas vezes, quem não sabe que esse joio está aí, na vida de cada um de vocês, causando esse mal-estar, da gente poder vir pensar que está tudo bem. Muitas vezes não está. E pelo tempo que tem se passado, a gente temos que sentir isso. É o tempo suficiente de 1 semana, o tempo de 1 mês, o tempo de 1 ano, da gente poder saber que tem coisa que está incomodando a vida de cada um daqueles, que vem incomodando. A pessoa não consegue, estuda, forma, é doutor, é advogado, é médico, é político, é um homem do campo, um homem da cidade, é uma pessoa, um cidadão que casou, passa a ter filhos, passa a ter famílias, mas não sai daquela situação. E aí, quando se passa os tempos, você vai olhar, você vai ver, você vai observar se realmente aonde está o erro, e para podê-lo a gente vir corrigir aonde está esse erro. Esse erro tem que ser analisado da forma certa. É você poder sentar, poder deitar, poder levantar, poder caminhar, poder conviver com essa sociedade, com esse mundo, e poder também fazer um exame, check-up de consciência, de saber aonde está o erro, o que está causando esse erro. Existe o joio no meio disso tudo, e o joio tem que ser determinado a você colocar um basta final, dando um tapa, vir dar um tapa nessa situação, arrancando esse joio da sua vida. E só pode ser arrancada dentro dos conformes, como está aqui na Bíblia, dentro dos conformes de Deus e da realidade. A Bíblia fala, tem um texto aqui que fala: conhecereis a verdade. Toda a vida eu citei. E vindo conhecer a verdade vos libertará. Então só Deus que pode te libertar. Não existe nada desse mundo. Você pode estudar, você pode formar, você pode ser médico, pode ser advogado, pode ser político, pode ser um homem do campo, da cidade. Você pode estar de bem com Deus, de bem com a vida, mas a sua alma, ela vai ser julgada naquele dia. Amém? No dia do juízo final, a sua alma, ela vai ser julgada. Vai haver um julgamento onde vai estar Deus, Jesus, onde vai estar o inimigo. E esse julgamento aí vai ser feito, tudo está registrado dentro dos conformes, como diz a Bíblia. Não vai poder passar um tio a mais nem a menos. Vai ser dentro da verdade, porque tudo está filmado e vai passar diante no telão, diante a você,
você vai avistar um telão aonde você fez tudo, tudo foi filmado, tudo foi registrado dentro dos conformes da Bíblia, da verdade, para que você não venha duvidar daquilo que você fez. Naquele dia vai ser revelado tudo aquilo que você fez oculto, tudo aquilo que você fez escondido, do seu pai, da sua mãe, do pastor, desse mundo, né? Você achou que você enganou até a Deus, mas Deus ninguém se engana. Você achou que você pôde ter uma capacidade imensa, psicologicamente falando, de você enganar o seu pai, sua mãe, enganar o pastor, enganar Deus, mas Deus ninguém consegue enganar. Isso aí é perca de tempo. Então, muitas vezes é isso, o tempo é esse, da gente poder dar um basta final nessa situação, para que você venha resolver essa causa sua. É você que tem que resolver. Aqui na Terra, quando a pessoa se mata, uma pessoa, que aquela pessoa ali, ele passa a ser homicida, ele é levado, conduzido até a delegacia, o delegado vai ouvi-lo, juntamente com o seu inspetor, com o seu promotor, e vai documentar tudo aquilo, e depois vai encaminhar a pessoa para a delegacia até daqui 5 anos, 10 anos, poder levar para o Tribunal de Justiça, onde trabalha o juiz, o promotor e o advogado de defesa, para poder julgá-lo, vir julgar aquelas causas diante das testemunhas. Se realmente aconteceu, houve esse acontecimento, a pessoa tem que pagar, vai ser condenada. Vai bater o martelo e vai ser condenado e vai ter que pagar 10 anos, 20 anos de cadeia. Então não é nada fácil. Então aqui, diante de Deus também vai ser assim. Deus, ele jamais vai deixar as pessoas fazer o que eles querem. Porque não depende só de mim, não depende só de nós, de você, daqueles que estão vivendo essa coisa. Não depende de uma sociedade, só depende de Deus chegar na sua vida, o conhecimento de Deus e da verdade, para que você não venha a ser condenado, porque existe uma saída, existe uma resposta dentro do termo